Ainda bem criança, eu admirava o forçado e intratável, sobre quem o exílio sempre se fecha. Visitava os albergues e os quartos mobiliados, que ele teria tornado sagrado com sua estada. Via com sua ideia o céu estrangeiro e o trabalho florido do campo. Farejava sua fatalidade nas cidades. Ele tinha mais força que um santo, mais bom senso que um viajante. E ele só, como testemunha de sua glória e de sua razão. Nas estradas, nas noites de inverno, sem teto, sem roupa, sem pão, uma voz abraçava meu coração gelado. Fraqueza ou força? Tu estás aí, é a força. Não sabes nem onde vais, nem por que vais. Entras em toda parte, respondes a tudo. Não te matarão mais que se fosses cadáver. De manhã, eu tinha um olhar tão perdido e a aparência tão morta que aqueles que encontrei talvez não me tenham visto. Nas cidades, a lama me parecia de súbito rubra e preta, como um espelho quando a lâmpada circula no quarto ao lado, como um tesouro na floresta. Boa sorte, eu gritava. Vi um mar de chamas e fumaça no céu. À esquerda, à direita, todas as riquezas em chama, como 1 milhão de trovões. Gosto de ser ouvido. Algumas vezes na minha vida eu tive a impressão de estar sendo esmagado por problemas insolúveis. Ou então, de girar em torno de um único ponto em círculos infernais. Durante um certo período, arrasado por sentimentos de indignidade e desespero, eu tinha até a certeza de descambar para a doença mental. Acho que fui mais feliz que outros. Por ter encontrado nesses momentos pessoas que foram capazes de me ouvir e me livrar do caos dos meus sentimentos. Eu tive a sorte de encontrar pessoas que sabiam mais profundamente que eu mesmo o sentido do que eu dizia. Escutaram-me sem me julgar, sem fazer diagnóstico a meu respeito, sem me avaliar e nem me apreciar. Simplesmente me escutaram. Esclareceram o que eu dizia e me responderam a todos os níveis em que eu tentava me comunicar. Eu posso lhe garantir que quando você se acha num desnorteamento psíquico como esse,
e alguém o escuta, realmente sem te julgar, sem tentar assumir as suas responsabilidades, sem tentar mudar você. Isso faz um bem danado. Aos poucos eu fui aliviando a tensão que existia em mim. Me permiti exprimir os sentimentos assustadores que eu tinha. Sentimentos de culpa, de desespero, as confusões que haviam sido minha sina. Quando eu sou ouvido e entendido, torno-me capaz de enxergar com novos olhos meu mundo interior e ir em frente. É espantoso como os sentimentos que pareciam totalmente assustadores tornam-se suportáveis assim que alguém escuta você. E é incrível ver que problemas que pareciam impossíveis de se resolver tornam de solução possível assim que alguém nos ouve. E que situações que pareciam irremediavelmente confusas de súbito se esclarecem assim que alguém nos compreende. Ainda bem criança, eu admirava o forçado intratável sobre quem o exílio sempre se fecha. Visitava os albergues e os quartos mobiliados que ele teria tornado sagrados com sua estada. Via com sua ideia o céu estrangeiro, e o trabalho florido do campo farejava sua fatalidade nas cidades. Ele tinha mais força que um santo, mais bom senso que um viajante ele só, como testemunha de sua glória e de sua razão. Nas estradas, nas noites de inverno sem teto, sem roupa, sem pão, uma voz abraçava meu coração gelado. Fraqueza ou força? Tu estás aí, é a força. Não sabe nem por onde vais, nem por que vais. Entras em toda parte, respondes a tudo. Não te matarão mais que se fosses cadáver. De manhã eu tinha o olhar tão perdido e a aparência tão morta que aqueles que encontrei talvez não me tenham visto. Nas cidades, a lama me aparecia de súbito rubra e preta, como um espelho quando a lâmpada circula no quarto ao lado, como um tesouro na floresta. Boa sorte! Eu gritava e via um mar de chamas e fumaças no céu. E à esquerda, à direita, todas as riquezas em chamas, como 1 milhão de trovões. Gosto de ser ouvido. Algumas vezes em minha vida tive a impressão de estar sendo esmagado por problemas insolúveis, ou então de girar em torno do mesmo
ponto em círculos infernais. Durante um certo período, arrasado por sentimentos de indignidade e desespero, tinha até certeza de descambar para a doença mental. Acho que fui mais feliz que outros por encontrar nesses momentos pessoas que puderam me ouvir e me livrar do caos dos meus sentimentos. Tive sorte de encontrar pessoas que puderam me compreender mais profundamente que eu mesmo o sentido do que eu dizia. Escutaram-me sem me julgar, sem fazer diagnóstico a meu respeito, nem me apreciar, nem me avaliar. Simplesmente me escutaram, esclareceram o que eu dizia e me responderam a todos os níveis do que eu tentava me comunicar. Posso lhe garantir que quando se acha num desnorteamento psíquico como esse e alguém realmente o escuta, sem julgar você, sem tentar mudar suas responsabilidades, sem tentar mudar você, isso faz um bem danado. A cada vez isso relaxou mais a tensão que existia em mim. Me permitiu exprimir sentimentos assustadores que eu tinha. Sentimento de culpa, de desespero, as confusões que haviam sido a minha sina. Quando sou ouvido e entendido, torno-me capaz de enxergar com novos olhos meu mundo interior e ir em frente. É espantoso constatar que problemas que parecem totalmente assustadores de se resolver tornam-se suportáveis assim que alguém nos ouve. É incrível perceber que problemas impossíveis de se resolver tornam-se de solução possível assim que alguém nos ouve. E que situações que parecem irremediavelmente confusas, de súbito, se esclarecem quando alguém nos compreende. Ainda bem criança, eu admirava o forçado intratável, sobre quem o exílio sempre se fecha. Visitava os albergues e os quartos imobiliados, que ele teria tornado sagrado com a sua estada. Via com sua ideia o céu estrangeiro, o trabalho florido no campo. Farejava da fatalidade nas cidades. Ele tinha mais força que um santo, mais bom senso que um viajante. E ele só, como testemunha de sua glória, de sua razão, nas estradas, nas noites de inverno, sem teto, sem roupa, sem pão. Uma voz abraçava meu coração gelado. Fraqueza ou força? Tu estás aí à força. Não sabes aonde vais, nem por que vais. Entras em toda parte, respondes a tudo. Não te matarão mais que se fosses cadáver. De manhã, eu tinha um olhar tão perdido e a aparência tão morta que aqueles que encontrei talvez não me tenham visto. Nas cidades, a lama me aparecia de súbito, rubra e preta, como um espelho quando a lâmpada circula no quarto ao lado, como um tesouro na floresta. Boa sorte! Eu gritava. Eu gritava. E vi um mar de chamas,
de fumaça no céu. À esquerda, à direita, todas as riquezas em chama, com 1 milhão de trovões. Gosto de ser ouvido. Algumas vezes em minha vida eu tive a impressão de estar sendo esmagado por problemas insolúveis. Ou então de girar em torno de um mesmo ponto, em círculos infernais. Durante um certo período arrasado por sentimentos de indignidade e desespero, eu tinha até certeza de descambar para a doença mental. Acho que fui muito mais feliz do que outros, por ter encontrado nesses momentos pessoas que foram capazes de me ouvir e me livrar do caos de meus sentimentos. Tive a sorte de encontrar pessoas que puderam profundamente, mais do que eu mesmo, entender o sentido das coisas que eu dizia. Escutaram-me sem me julgar, sem fazer diagnóstico ao meu respeito, sem me avaliar ou apreciar, simplesmente me escutaram. E esclareceram o que eu dizia, e me responderam a todos os níveis em que eu tentava me comunicar. Posso lhe garantir que quando você se acha no desnorteamento psíquico como esse, e alguém escuta você realmente, sem julgar, sem tentar assumir as suas responsabilidades, sem tentar mudar você, isso faz um bem danado. A cada vez isso relaxou a tensão que existia em mim. Me permitiu exprimir todos os sentimentos assustadores que eu tinha. Sentimentos de culpa, de desespero, as confusões que haviam sido a minha sina. Quando sou ouvido e entendido, eu torno-me capaz de olhar com novos olhos o meu mundo interior e ir em frente. É espantoso, assim, constatar que sentimentos que antes eram totalmente assustadores tornam-se suportável assim que alguém nos escuta. E que problemas que parecem irremediavelmente confusas de súbito se esclarecem quando alguém nos compreende. Ainda bem criança, eu admirava o forçado e tratava sobre quem o exílio sempre se fecha. Visitava os albergues e os quartos mobiliados que ele teria tornado sagrado com a sua estada. Via com a sua ideia o céu estrangeiro e o trabalho no campo florido. Farejava sua fatalidade nas cidades. Ele tinha mais força que um santo, mais bom senso que um viajante. E ele só como testemunha de sua glória e de sua razão. Nas estradas, sem teto, sem roupa, sem pão, uma voz abraçava meu coração gelado. Fraqueza ou força? Tu estás aí, é a força. Não sabes nem onde vais, nem por que vais. Entras em toda parte, respondes a tudo. Não te matarão mais que se fosses um cadáver. De manhã, eu tinha uma aparência tão morta que aqueles que encontrei talvez nem tenham me visto. Nas cidades, a lama me parecia de súbito rubra e preta, como um espelho quando a lâmpada circula no quarto ao lado, como um tesouro na floresta. Boa sorte! Eu gritava. E vi um mar de chamas e um céu de fumaças. E à esquerda e à direita via todas as riquezas em chama, como 1 milhão de trovões. Gosto de ser ouvido. Algumas vezes em minha vida tive a impressão
de estar sendo esmagado por problemas insolúveis. Ou então de girar em torno do mesmo ponto em círculos infernais. Durante certo período, arrasado por sentimentos de indignidade, desespero, tinha até certeza de descambar para doença mental. Acho que fui mais feliz que outros por ter encontrado nesses momentos pessoas que foram capazes de me ouvir e me livrar do caos de meus sentimentos. Tive a sorte de encontrar pessoas que puderam entender mais profundamente que eu mesmo o sentido do que eu dizia. Escutaram-me sem me julgar, sem fazer diagnóstico ao meu respeito, sem me apreciar nem me avaliar. Simplesmente me escutaram, esclareceram o que eu dizia e me responderam em todos os níveis em que eu tentava me comunicar. Posso lhe garantir que quando você se acha num desnorteamento psíquico como esse, e alguém o escuta realmente, sem julgar você, sem tentar assumir suas responsabilidades, sem tentar mudar você, isso faz um bem danado. A cada vez isso relaxou a tensão que existia em mim, me permitiu exprimir os sentimentos assustadores que eu tinha. Sentimentos de culpa, de desespero, as confusões que haviam sido minha sina. Quando sou ouvido e entendido, torno-me capaz de enxergar com novos olhos meu mundo interior e ir em frente. É espantoso constatar que sentimentos que eram totalmente assustadores tornam-se suportáveis. Assim que alguém escuta você, é incrível ver que problemas que parecem impossíveis de resolver tornam-se de solução possível quando alguém nos ouve. E que situações que parecem irremediavelmente confusas, de súbito se esclarecem quando alguém nos compreende. Gosto de ser ouvido. Algumas vezes em minha vida tive a sensação de estar sendo esmagado por problemas insolúveis. Ou então, de girar no mesmo ponto em círculos infernais. Durante um certo período da minha vida, arrasado por sentimentos de indignidade e desespero, eu tinha certeza que ia descambar para a doença mental. Mas acho que fui mais feliz que outros por encontrar pessoas que me tiraram do caos que os meus sentimentos me causavam. Tive sorte de encontrar pessoas que me entenderam mais profundamente no sentido do que eu mesmo dizia. Me escutaram sem me julgar, sem fazer diagnóstico a meu respeito, sem me apreciar e nem me avaliar. Simplesmente escutaram. Me esclareceram tudo o que eu dizia e me responderam a todos os níveis o que eu tentava me comunicar. Eu posso garantir para você que quando você se encontra num estado de desnorteamento psíquico como esse, e você encontra realmente uma pessoa que vai te escutar sem te julgar, sem tentar pegar suas responsabilidades para si próprio, e sem tentar, principalmente, mudar você, isso faz um bem danado.
A cada vez isso relaxou a tensão que existia em mim. Me ajudou a exprimir os sentimentos assustadores que eu tinha. Sentimentos de indignidade, desespero, as confusões que haviam sido minha. Quando sou ouvido e entendido, torno-me capaz de enxergar com novos olhos e ir em frente. É incrível ver que problemas que pareciam insuportáveis tornam-se suportável quando alguém escuta você. É fascinante ver que problemas que pareciam ser impossíveis de se resolver torna-se possível quando alguém escuta você. E problemas que pareciam ser irremediavelmente confusos, de súbito, se esclarece quando alguém compreende você. Gosto de ser ouvido. Algumas vezes em minha vida, tive a impressão de estar sendo esmagado por problemas insolúveis. Ou então, de girar em torno do mesmo ponto em círculos infernais. Durante certo período, arrasado por sentimento de indignidade e desespero, tinha até certeza de descambar para a doença mental. Acho que fui mais feliz que outros, por ter encontrado nesses momentos pessoas que foram capazes de me ouvir e me livrar do caos dos meus sentimentos. Tive a sorte de encontrar pessoas que puderam entender mais profundamente do que eu mesmo o sentido do que eu dizia. Escutaram-me sem me julgar, sem fazer diagnóstico ao meu respeito, sem me apreciar nem me avaliar. Simplesmente me escutaram e esclareceram o que eu dizia e me responderam a todos os níveis que eu tentava me comunicar. Posso lhe garantir que quando você se acha num desnorteamento psíquico como esse, e alguém o escuta realmente, sem julgar você, sem tentar assumir as suas responsabilidades, sem tentar mudar você, isso faz um bem danado. A cada vez isso relaxou a tensão que existia em mim. Me permitiu exprimir os sentimentos assustadores que eu tinha, os sentimentos de culpa, de indignidade, de desespero, as confusões que haviam sido minha sina. Quando sou ouvido e entendido, torno-me capaz de enxergar com novos olhos meu mundo interior e ir em frente. É espantoso constatar que sentimentos que eram totalmente assustadores tornam-se suportáveis assim que alguém escuta você. É incrível ver que problemas que parecem impossível de resolver tornam-se de solução possível quando alguém nos ouve, e que situações que parecem irremediavelmente confusas de súbito se esclarecem quando alguém nos compreende. Gosto de ser ouvido. Algumas vezes em minha vida, eu tive a impressão de estar sendo esmagado por problemas insolúveis. Ou então, de eu estar girando em torno do mesmo ponto
em círculos infernais. Durante um certo período, arrasado por sentimentos de indignidade e desespero, eu tinha até a certeza de descambar para a doença mental. Acho que fui mais feliz que outros, por eu ter encontrado nesses momentos pessoas que foram capazes de me ouvir e me livrar do caos dos meus sentimentos. Tive a sorte de encontrar pessoas que puderam entender mais profundamente do que eu mesmo o sentido do que eu dizia. Escutaram-me sem me julgar, sem fazer diagnósticos ao meu respeito, sem me apreciar ou me avaliar. Simplesmente me escutaram. Esclareceram o que eu dizia e me responderam a todos os níveis em que eu tentava me comunicar. Eu posso lhe garantir que quando você se encontra num desnorteamento psíquico como esse e alguém realmente escuta você, sem tentar mudar você, sem tentar julgar você, sem tentar assumir as suas responsabilidades, isso faz um bem danado. A cada vez, isso relaxou a tensão que existia em mim e me permitiu exprimir os sentimentos assustadores que havia em mim. Os sentimentos de culpa, de desespero, as confusões que haviam sido minha sina. Quando eu sou ouvido e entendido, torno-me capaz de olhar com novos olhos o meu mundo interior e ir à frente. É espantoso constatar que sentimentos que eram totalmente assustadores se esclarecem quando alguém nos ouve, e que situações que parecem irremediavelmente confusas de súbito se esclarecem quando alguém nos compreende. Gosto de ser ouvida. Algumas vezes na minha vida eu tive a impressão de estar sendo esmagada por problemas insolúveis, ou então de girar em torno do mesmo ponto em círculos infernais. Durante um certo período, arrasada por sentimentos de indignidade e desespero, eu tive até certeza de descambar para a doença mental. Eu acho que eu fui mais feliz que outros por ter encontrado nesses momentos pessoas que foram capazes de me ouvir e de me livrar do caos dos meus sentimentos. Tive a sorte de encontrar pessoas que puderam entender mais profundamente do que eu mesma o sentido do que eu dizia. Escutaram-me sem me julgar, sem fazer diagnóstico a meu respeito, sem me apreciar nem me avaliar, simplesmente me escutaram, esclareceram o que eu dizia e me responderam a todos os níveis em que eu tentava me comunicar. Eu posso lhe garantir que quando você se acha num desnorteamento psíquico como esse e alguém o escuta, realmente, sem julgar você, sem tentar assumir as suas responsabilidades, sem tentar mudar você, isso faz um bem danado. E a cada vez isso relaxou a tensão que existia em mim. Me permitiu exprimir os sentimentos assustadores que eu tinha, os sentimentos de culpa, de desespero, as confusões que haviam sido minha sina. Quando eu sou ouvida e entendida, eu torno-me capaz de enxergar com novos olhos o meu mundo interior e ir em frente. É espantoso constatar que sentimentos que eram totalmente assustadores tornam-se suportáveis assim que alguém ouve você. É incrível ver que situações que eram irremediavelmente confusas de súbito se esclarecem quando alguém nos compreende.
Gosto de ser ouvido. Algumas vezes na minha vida já tive a impressão de estar sendo esmagado por problemas insolúveis. Ou então de girar ao redor do mesmo ponto num círculo infernal. Durante um certo período, arrasado por um sentimento de indignidade e desespero, tive a certeza de descambar para uma doença mental. Acho que fui mais feliz que outros, por ter encontrado nesses momentos pessoas que foram capazes de me ouvir e de me livrar do caos de meus sentimentos. Ouviram-me sem me julgar, sem fazer diagnóstico ao meu respeito, simplesmente me ouviram. A cada vez, isso relaxou a tensão que existia em mim. Me permitiu exprimir os sentimentos assustadores que eu tinha. Os sentimentos de culpa, de desespero, as confusões que haviam sido minha sina. Quando sou ouvido e entendido, torno-me capaz de enxergar como novos olhos meu mundo interior e de ir em frente. É incrível ver que problemas que parecem impossíveis de resolver tornam-se soluções possíveis quando alguém nos ouve. Obrigado por me ouvir. Gosto de ser ouvido. Algumas vezes em minha vida tive a impressão de estar sendo esmagado por problemas insolúveis. Ou então de girar em torno do mesmo ponto em círculos infernais. Durante um certo período, arrasado por sentimentos de indignidade e desespero, tinha até certeza de descambar para a doença mental. Acho que fui mais feliz que outros, por ter encontrado nesses momentos pessoas que foram capazes de me ouvir e me livrar do caos de meus sentimentos. Tive a sorte de encontrar pessoas que puderam entender mais profundamente que eu mesmo o sentido do que eu dizia. Escutaram-me sem me julgar, sem fazer diagnóstico a meu respeito, sem me apreciar e nem me avaliar. Simplesmente me escutaram, esclareceram tudo o que eu dizia e me responderam a todos os níveis em que eu tentava me comunicar. Posso lhe garantir que quando você se encontra num desnorteamento psíquico como esse, alguém o escuta realmente sem julgar você, sem tentar assumir as suas responsabilidades, sem tentar mudar você, isso faz um bem danado. Cada vez, isso relaxou a tensão que existia em mim. Me permitiu exprimir os sentimentos assustadores que eu tinha. O sentimento de culpa, de desespero, as confusões que haviam sido minha sina. Quando sou ouvido e entendido, torno-me capaz de enxergar com novos olhos meu mundo interior e ir em frente. É espantoso constatar que sentimentos que eram totalmente assustadores tornam-se suportáveis assim que alguém escuta você. É incrível ver que problemas que parecem impossíveis de resolver tornam-se de solução possível
quando alguém nos ouve. E que situações que parecem irremediavelmente confusas de súbito se esclarecem quando alguém nos compreende. Gosto de ser ouvida. Algumas vezes em minha vida, eu tive a impressão de estar sendo esmagada por problemas insolúveis. Ou então, de girar em torno de um mesmo ponto em círculos infernais. Durante um certo período, arrasada por um sentimento de indignidade e desespero, eu tinha até certeza de descambar para a doença mental. Acho que eu fui mais feliz que outros, por ter encontrado nesses momentos pessoas